Quero falar agora sobre o São Paulo, que voltou a viver dias felizes. Nesse sábado à noite, com o Morumbi lotado, o Tricolor fez 2-0 no Red Bull Bragantino, jogo bem difícil, complicado, mas que terminou com a 4ª vitória consecutiva. O São Paulo foi para 27 pontos e se tornou integrante do G4, só atrás do Flamengo com 31, do Botafogo e do Palmeiras com 27. O Bahia tem os mesmos 27, mas perde nos critérios de desempate do Tricolor. Importante contar que o São Paulo tem o segundo melhor ataque da competição, 24 gols, só atrás do Flamengo com 27. A sequência de 4 vitórias do Tricolor contra Criciúma, Bahia, Atlético Paranaense e Red Bull Bragantino. Daqui até o final do turno, o São Paulo faz mais 4 jogos. Atlético Mineiro fora, Grêmio em casa, Juventude fora e Botafogo em casa. Quero saber de você quantos pontos o São Paulo faz nessa sequência. Vale a lembrança de que o Tricolor havia estipulado ou havia pedido que o Zubeldia não poupasse titulares enquanto as Copas não voltavam, para que o Tricolor pudesse ter gordura na competição nacional. Por falar em Zubeldia, especulação de que ele pode ser técnico do Equador, até agora não se confirmou, todo mundo tranquilo no São Paulo em relação a essa possibilidade. Bora falar agora sobre o adversário do São Paulo nas oitavas da Libertadores, com um reforço importante. Alguém que já foi alvo do São Paulo em outros tempos. Eu me refiro ao Nacional do Uruguai, que vai anunciar a qualquer momento a chegada de Sebastián Coates. Zagueiro, 33 anos, uruguaio, já foi da seleção nacional, alvo do Tricolor quando surge no próprio futebol uruguaio. Na oportunidade, em 2009, o Tricolor chegou a fazer proposta, mas o Liverpool levou a melhor, oferecendo 12 milhões de euros. O Coates jogou no Liverpool, esteve no Southampton e estava desde 2017 no Sporting de Portugal. Sai do time português como campeão nacional, foram 369 partidas, 37 gols marcados. O contrato do Coates com o Nacional só vai terminar em dezembro de 2025, é o principal reforço do clube uruguaio para a sequência da temporada e para os 2 confrontos contra o Tricolor, bem aquele estilo xerifão, que chega forte, duro, não tem muita velocidade, mas certamente também preocupa no jogo aéreo. Morumbis, vitória do São Paulo por 2-0 para cima do Red Bull Bragantino. O Zubeldia, o argentino técnico do São Paulo, estava suspenso, não pôde comandar o time, foi comandado por um dos seus auxiliares, o equatoriano Carlos Grueso, que falou depois da vitória por 2-0. Grueso, tudo bem? Tudo bem, boa noite. São 4 vitórias seguidas. O São Paulo hoje briga pelo título do campeonato? Boa noite para todos. La verdad, es muy importante tener esta seguidilla de buenos resultados, mas sabemos que el torneo es muy longe, entonces nosotros vamos paso a paso, jogo a jogo, el time en eso somos todos muy conscientes de que ir sumando puntos tanto de locales como visitantes, más allá de tener una seguida de 4 jogos seguidos, es pensar en lo que viene en el futuro, que es tanto el torneo local, Copa Brasil, Copa Libertadores. Entonces vamos a ir paso a paso. Creo que venimos bien, el equipo viene respondiendo a todos estos juegos muy bom. Creo que a pesar de tener pocos días de recuperación, el trabajo en conjunto es bastante bueno. Carlos, tudo bem? Tudo bem. Hoje, um dos jogadores mais elogiados no São Paulo foi o Luiz Gustavo. E desde a lesão do Pablo, o São Paulo, vocês tentaram, achar uma dupla, firmar uma dupla, mas ela não se consolidou tão bem como era o Pablo e o Alisson. E agora parece que o Luiz Gustavo e o Alisson, eles estão com um entrosamento muito bom. Eu gostaria que você falasse, por favor, dessa evolução do Luiz Gustavo, tanto fisicamente quanto tecnicamente. Como que funcionou o trabalho em cima dele? Bueno, ustedes seguramente están conscientes de que Luis Gustavo tuvo una lesión muy importante, en cual le llevaría mucho tiempo para estar en las canchas. Más allá de eso, el tener un grupo de jugadores que en diferentes posiciones le tocó jugar a Bobadilla, a Galopo, creo que todos en su momento dieron su aporte. El proceso de Luis Gustavo se fue viendo acorde a los tiempos de recuperación, tanto en la parte física, técnica y futbolística. Creo que nos ha dado un muy buen aporte, más allá de la ausencia de Pablo,
tanto él como todos los chicos o los jugadores que en su momento les tocó jugar. Sabemos todos de la calidad, primeramente de persona, que es Luis Gustavo, y la calidad futbolística. Entonces, creo que eso lo ha ido ganando con el pasar de los jogos, y así con muchos jugadores más. Carlos, boa noite, tudo bem? André Neto, da Rádio CBN. Hoje o São Paulo jogou muito mais com lançamentos, um jogo mais direto. Queria saber se essa era a proposta mesmo e o quão importante o André Silva foi para o jogo hoje para ajudar nessa ideia do São Paulo dos lançamentos. Obrigado. Obrigado. Bueno, en cuanto a la propuesta del juego, va basada en cuanto a la planificación de Luis, que es nuestro entrenador. Y nosotros como su comisión técnica, dentro de los análisis que se hacen, todos los juegos son diferentes. Entonces, hay momentos que hay que trabajar el proceso con balón, que es una identidad del team hoy, de tener posición de bola y atacar en el momento justo. Y también el trabajo sin la bola. Entonces, trabajar muchas veces en la presión, en bloque medio, bloque bajo, el grupo corto y estrecho, y después atacar. Entonces, ¿qué sucede? De acuerdo a los rivales, la planificación varía. A veces con un poco más de posesión. Sabíamos que los jugaban con defensa muy adelantada, entonces había que aprovechar los espacios que iban a dejar. Por eso el trabajo de todos, primero sin balón, con balón y aprovechando los espacios. Tá aí o professor Carlos Grueso, equatoriano. O Pascoal lembrava aqui que ele defendeu a seleção equatoriana. Ele lembra fisicamente o Aguinaldo, ex-goleiro do Corinthians, do Santos. Um abraço, grande Aguinaldo. Noite tranquila do Tricolor no Morumbi? Números e ranking de Luciano na vitória contra o Red Bull Bragantino. O Luciano tinha desfalcado São Paulo no meio de semana contra o Atlético Paranaense, voltou hoje e deixou a marca dele. Olha aí, ó. 1 gol, 5 finalizações, 3 no alvo, 7 ações na área rival, liderando todos os quesitos. O Luciano, que, na minha opinião, é um dos destaques deste São Paulo no Brasileirão, Breno. Concorda? Sem dúvida. E na temporada também. Luciano assumiu um papel de liderança no São Paulo, ao lado do Lucas, e é um jogador que, jogando centralizado, com o Zubeldia cada vez mais próximo do gol, é decisivo e, novamente, perdeu o pênalti, mas ele participa da jogada do primeiro gol do André Silva, ele se redime já na cobrança de pênalti, aproveitando o rebote. É um jogador fundamental para o São Paulo hoje e para a forma de jogar implementada pelo Luiz Zubeldia. Agora temos os números do jogo. Não deu para o Bragantino, para o Massa Bruta. O São Paulo com mais posse de bola, 59 contra 41 do Bragantino. 14 finalizações do Tricolor e 10 do Red Bull. 4 certas, o Bragantino acertou 3. Aí os dois times com o mesmo número de grandes chances criadas. Muito mais ações na área rival do São Paulo e 6 escanteios contra 3, Pascoal. Os números correspondem muito bem à partida. No primeiro tempo, o time do Bragantino já tinha feito as 3 finalizações certas, né? Na primeira etapa. Gastou tudo no primeiro tempo, Pascoal? Porque para mim o Bragantino foi melhor no primeiro tempo e o São Paulo foi melhor na etapa complementar. É bom a gente lembrar que o São Paulo hoje também não teve nem o Ferreirinha para jogar na ponta esquerda, que é um jogador que desequilibra, porque o 1 contra 1 dele é muito bom e ele tem feito boas partidas pelo São Paulo, e não teve o Caleri, né? O Caleri impõe respeito ao adversário dentro da grande área. O André fez o gol, um gol de centroavante, né? Porque pega uma bola ali no rebote e faz o gol, é gol de centroavante. E participação do Luciano também no gol. Participação do Luciano. E o Luciano faz o gol depois da cobrança do pênalti, que a bola bate no gol, vai no goleiro, na trave e volta para ele, e ele faz o gol. Então o São Paulo fez um melhor segundo tempo, 4ª vitória consecutiva. O São Paulo já está brigando entre os melhores do Campeonato Brasileiro. Eu sei que o torcedor do São Paulo tem uma paixão pela Libertadores da América. O sonho do São Paulo é ganhar a Libertadores novamente, mas não pode abrir mão do Campeonato Brasileiro. Eu não sei como é que vai ser o comportamento do São Paulo quando voltar a Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro. Então, em cima disso eu te pergunto, se a gente olhar a tabela agora, Pascoal, Breler, amigos e amigas que nos acompanham, o São Paulo está na briga pelo título, na pontuação. Mas vocês acham que o São Paulo tem elenco, tem força, tem qualidade para continuar na briga até o fim? Com times como Flamengo, Palmeiras, Botafogo, Bahia? Tem ou não tem? Deveria pensar dessa forma. O São Paulo precisa pensar grande nessa temporada, porque vem
do ano passado, com o título de Copa do Brasil, que encerrou aquele jejum incômodo do São Paulo sem um título pesado, e agora a perspectiva, com os reforços que o São Paulo teve, com todo mundo voltando à disposição pós-Copa América, é de um São Paulo que possa disputar e competir em mais de uma competição. Eu vejo que aí, se tiver de dividir, é Libertadores e Campeonato Brasileiro. E hoje o São Paulo, em quarto, com 27 pontos, a 4 do Flamengo, não pode se dar o direito de largar o campeonato. O São Paulo depois... Tá na briga pelo título. E depois... Estamos chegando perto do final do primeiro turno. Está 4 pontos do líder, não está? A ambição do São Paulo precisa ser ganhar o Campeonato Brasileiro. Porque o São Paulo, até por uma promessa do presidente Júlio Casares, quer voltar a ser protagonista. E já voltou hoje, a gente pode colocar o São Paulo como um dos times que brigam pelo título brasileiro. E até por essa forma de jogar do Luiz Ubeldia, que é um técnico que coloca o time para frente, um técnico que, mesmo jogando contra uma equipe qualificada como o Red Bull Bragantino, de certa forma não negocia, né? Ele quer ganhar e por isso hoje foi merecedor da vitória. Então, o São Paulo está num caminho, numa construção muito interessante e muito promissora com o Zubeldia. Depois daquela goleada contra o Vasco, foi ali um clima de derrotismo, que o São Paulo tem de focar só em Copas. E foram duas derrotas, né? Antes da do Vasco, ele tinha pedido do Cuiabá em casa. E foi uma oscilação de desempenho, mas oscilação que todos os times têm e que o Zubeldia também ia passar por isso depois de 12 jogos de invencibilidade. Era natural também que o São Paulo oscilasse e agora retomando os trilhos, 4 vitórias seguidas e o desempenho também melhorando, apesar de ter mais uma vez numa partida com vários desfalques, São Paulo lidando bem com isso e mostrando também a força do elenco. Vamos ao Morumbi? Zona mista, com entrevistas dos jogadores depois desse 2-0 do São Paulo para cima do Red Bull Bragantino. Cara, eu acho que o principal é o que a gente está fazendo desde o início. Não está faltando trabalho, não está faltando dedicação. Isso a gente vai continuar fazendo porque a gente tem ainda muitas coisas a melhorar e vamos continuar nesse objetivo. Esse é o nosso plano, tentar ser o mais perfeito possível defensivamente e ofensivamente e acreditar no nosso potencial. A gente sabe que a gente tem um grupo muito bom, mas a gente sabe que a gente precisa estar junto e todo mundo fazer o que tem que ser feito para a gente continuar somando pontos. Essa é a diferença, não teve, como eu disse, a situação do Vasco foi um aprendizado, foi um momento que, como eu disse, eu procuro tirar proveito de todas as situações, tiramos as lições que aquele jogo nos ensinou, eu acho que todo mundo compreendeu bem a mensagem e agora estamos seguindo aí numa sequência boa e agora para continuarmos, temos que continuar pés no chão, trabalhando muito e acreditando que nós somos capazes de continuar somando pontos e almejar coisas maiores até o final da temporada. Como eu falei, o Campeonato Brasileiro é um campeonato difícil, né? A gente sempre procura ter sequências boas de vitórias e agora a gente retomou o nosso caminho, o nosso lugar, o lugar que o São Paulo merece. Então agora a nossa confiança cada vez mais vai aumentando e a gente já está pensando no próximo jogo para poder também conquistar os 3 pontos. André, o lance do gol é um lance típico de centroavante, né, de atacante. A bola estava pipocando para um lado, para o outro, você tinha participado do início da jogada ali e aí você se colocou exatamente como um atacante da característica do Caleri se coloca. Embora você seja versátil, jogue por um lado, jogue pelo outro, saia mais da área para receber, você sentiu que foi um gol de atacante, um gol de centroavante, um gol de quem substituiu um dos artilheiros da equipe? Claro, né? A gente que joga ali na frente, tanto eu quanto o Johnny também, o Caleri, a gente tem que estar sempre ligado ali num rebote, numa bola que está espirrada. Como o gol dele no jogo contra o Atlético Paranaense agora estava muito atento, então o adversário falhou, ele estava lá para fazer o gol. Então a gente tem que ter esse faro, perceber ali o jogo para poder estar atento e ajudar o grupo. Na minha opinião, eu acho que o árbitro não está preparado para apitar a Série A ainda, né? Ele acabou invertendo os pênaltis, né? De um lado ele acabou esperando a decisão do VAR, de um lado ele acabou tendo uma convicção muito grande assim de um pênalti, que eu falei para ele que teve falta fora da área que ele não marcou e no pênalti também, se é falta, é falta. Mas tá bom, faz parte, que ele também sirva de aprendizado para ele, que ele possa refletir depois que ele rever os lances aí, que acabou prejudicando muita gente. Olha, eu concordo com o goleiro do Bragantino, Cleiton, pênalti ali não marcado, a favor do Bragantino, poderia ter mudado a história do jogo. E os jogadores do São Paulo, Pascoal, falando sobre retomada de confiança, né, nessa sequência aí de 4 vitórias seguidas e o tricolor
na briga pelo título, Pascoal? Eu sempre coloquei o São Paulo nessa... Assim, para mim o Campeonato Brasileiro tem uma prateleira isolada que é a do Flamengo. Tem uma segunda prateleira onde aparece o Palmeiras. E a terceira prateleira, ela é disputada por várias equipes. Porque o Flamengo é muito melhor que os outros em termos de elenco, de potencial. O Palmeiras é o atual campeão brasileiro e tem demonstrado muita força, além de uma força física, além de uma força técnica, uma força mental muito grande do time do Palmeiras. E a terceira prateleira é essa disputa aí. Tem Bahia, São Paulo. Bahia, São Paulo. Para mim o Internacional não está fora disso aí. O Atlético Mineiro vai se recuperar ainda. O Atlético Paranaense esteve perto, mas aí sofreu uns Atlético... tropeços, aqueles gols no final, quando ainda estava o Cuca, né? Caiu. O Atlético Paranaense já foi líder do Campeonato Brasileiro, teve uma queda. Então tem muita coisa ainda para a gente observar no Campeonato Brasileiro. O São Paulo, o Brenner estava se posicionando a respeito dessa situação do time do São Paulo, de disputar o Brasileiro, ter Copa do Brasil e Libertadores. Se tiver alguma dividida, se o São Paulo precisar poupar algum jogador em algum momento, vai ser no Campeonato Brasileiro. Porque o São Paulo sabe que nas Copas o São Paulo tem mais potencial para ser campeão. Porque foi campeão da Copa do Brasil, tem um modelo para esse tipo de competição, sabe que o São Paulo tem um sonho, as noites de quarta-feira, as noites de quinta-feira, de Libertadores da América no Morumbi, são inigualáveis. Quem já fez jogo do São Paulo numa quarta-feira, numa quinta-feira de Libertadores no Morumbi, sabe muito bem do que eu estou falando. A gente já é diferente, o ambiente é completamente diferente. E se tiver que poupar em um ou outro momento, esses jogadores serão poupados no Campeonato Brasileiro. É duro falar isso, né, Brenda? É duro falar, porque o time está despontando, está brigando pelo título. É duro a gente falar isso, mas o torcedor de São Paulo reconhece essa necessidade de voltar a ser protagonista na América do Sul. Talvez o São Paulo ganhe um reforço para o segundo semestre, Pascoal. Eu tenho uma teoria a respeito dele. Né? Rames Rodrigues? O Rames Rodrigues é um jogador... Seleção da Colômbia, o homem está demais. Mas ele é um jogador que joga todas na seleção da Colômbia. No São Paulo já disseram até que ele disse que estava machucado, mas não estava, para jogar na Colômbia. Ele treina no São Paulo para jogar na seleção da Colômbia. Ele usa esse... Fica caro, hein, pro clube, hein, isso aí, hein? $1 milhão por mês. Ele treina no São Paulo para jogar na seleção do Colômbia. Ele não joga o que ele joga eu já ouvi muita gente dizer, mas se não arrumar o time para ele jogar, ele não joga. Contra o Brasil ele passou o tempo todo dando carrinho, tesoura voadora, rabo de arraia. Jogou mais bola que os volantes do Brasil, pô. Poxa vida. E hoje contra o Panamá ele foi protagonista, deu passe, chamando o jogo, 2 assistências. Ele fez hoje foi um espetáculo. Marcou gol. O Rames hoje é o melhor jogador da Copa América. E por mais que a gente saiba que há uma diferença grande entre o Rames do São Paulo e o Rames da seleção colombiana, ele está vivendo uma fase na seleção colombiana que lembra ali 2014, o auge dele com a camisa da seleção colombiana. E o São Paulo, diante desse impasse, se vai sair, se vai ficar, precisa aproveitar e capitalizar de alguma maneira esse momento do Rames. Quando ele voltar da Copa América, Júlio Casares, Belmonte... voltar para ele. Porque o grande sonho do São Paulo é de que ele fique lá nos Estados Unidos. Alguma equipe norte-americana, dizem que algumas equipes da Europa, especialmente da Espanha, já manifestaram interesse, mas não mandaram proposta. Estão observando. Ainda é um impasse e o Rames é jogador do São Paulo. Se esse impasse não avança ou não se resolve, ou não chega uma proposta, o São Paulo resolve vender e o Rames decide que é o melhor para ele, o São Paulo precisa, assim que ele chegar, ter uma conversa e entender o que falta para o Rames jogar no São Paulo. Isso aí é uma obrigação interna de mostrar. Rames, isso é o que você apresenta no clube, isso que apresenta na seleção. E uma conversa franca, se ele não for negociado, com a comissão técnica. Se ele continuar no São Paulo, o São Paulo não pode ficar pagando salário para um jogador desse nível e ele ficar encostado. Não, e aí... Você faz isso na Colômbia, você vai ter que fazer aqui, amigo. O Breiler, Abel, me permita dizer uma coisa. Você acha que o jogador do São Paulo, vendo ele jogar o que ele está jogando na seleção da Colômbia, os jogadores do São Paulo, vendo isso, e eles ralando o coco aqui no Campeonato Brasileiro, os caras dentro do campo falam, esse cara não joga aqui o que ele joga lá, o que ele está pensando?
Isso passa pelo grupo também, Abel. Claro. Passa pelos jogadores. Pô, esse cara joga tudo isso na seleção da Colômbia? E aqui com a gente, ele joga nesse pedacinho. Ele aluga um terreninho de 20 metros. Isso passa na cabeça da torcida do São Paulo, eu imagino dos companheiros dele de clube, de nós da mídia, dos dirigentes, de todo mundo. Como que o cara na seleção da Colômbia joga isso e chega aqui, tem jogo que parece que ele está andando no campo? Não, entra algo errado aí. Entra desfilando. Ele não entra para jogar, ele entra para desfilar na equipe do São Paulo. Por isso a minha teoria apenas minha teoria, hein? Ele treina no São Paulo para jogar na seleção da Colômbia. Quando ele é convocado na seleção da Colômbia, nas eliminatórias, eu sei que o Luiz Dias faz um trabalho muito bom de voltar na ajuda. Sei que o Borré compõe muito bem a volta dele até o grande círculo. Até o Córdoba, que jogou hoje, marcou gol, também é um cara que se sacrifica pelo Rames. Também volta para ajudar. Eu sei que os 3 volantes, né? Os 3 volantes da equipe da Colômbia trabalham, o Lerma como primeiro volante, o Arias como segundo volante, o Rios como terceiro volante. Os 3 volantes atuam de uma forma para compensar a ausência dele na marcação. Eu sei disso. Posso aproveitar, já que os amigos deram o gancho, e chamar aqui os gols da Colômbia nessa goleada de 5-0? Vamos nessa? Já estamos vendo. Olha aí, ó. O primeiro é um escanteio batido por ele e uma bola parada que é preciosa. O Rames consegue colocar um efeito na bola e com um repertório que é algo que a seleção colombiana aproveita muito bem. E olha esse pênalti, Abel. O cara faz um golaço de pênalti no ângulo, deslocando o goleiro, tá com a confiança lá no alto. Como diz meu pai, na seleção colombiana o Rames Rodrigues manda prender e manda soltar, viu, Pascoal? Às vezes nem soltar, só prender. Olha a bola que ele bota aqui, ó. Olha vai vendo. A bola. Vai vendo o que ele fez no jogo. Vai vendo... Assim, esse é jogador de bola também, hein? Não, isso aí é um absurdo. Esse Luiz Dias é um absurdo de jogador. Isso é um absurdo de jogador. Outra coisa, a Colômbia fez na partida contra o Panamá o que um time gigante, um time importante como é a seleção da Colômbia, tem que fazer contra um adversário de menor potencial. Fez 5-0 e atropelar. 5-0. Isso é impor respeito ao adversário. Você se impõe na qualidade técnica. Você se impõe dentro do jogo. E foi assim que a coisa foi feita hoje. E parabéns para a seleção da Colômbia, que está fazendo uma campanha na Copa América muito bonita. Os jogadores entendendo perfeitamente aquilo que o seu treinador pede. Aliás, né, quando os trabalhos são um pouco mais longos, os trabalhos nas seleções são um pouco mais bem elaborados e específicos, como eles dão resultado? O Brasil viveu um grande problema. 3 jogos com um treinador, com o Ramon, 4 jogos com outro treinador, né? O Fernando Diniz, e 7 jogos com o treinador atual. Então, é não tratar bem o produto, é não tratar bem a maior seleção do mundo, é não tratar bem, no mínimo, a CBF não tratou bem tudo isso que a gente pode ver do futebol brasileiro. Desculpa, Breno. Não, o Néstor Lourenço, Pascoal, tem feito um grande trabalho à frente da Colômbia e é um cara que a todo momento dá moral pro Rames. Entrevista dele, ele fala, o Rames é o meu camisa 10, se o time precisar correr por ele, vai correr. E entender isso, o sentimento que o Rames tem na Colômbia de pertencimento, de estar à vontade, de acreditar que o time depende dele e por isso ele precisa dar o melhor sempre, é algo que o São Paulo pode tentar reproduzir, de entrar na cabeça do Rames e entender por que ele não deu certo. E aí, desde a chegada, o Rames chega ao São Paulo fora de forma. E até na seleção colombiana ele tinha perdido espaço também, chegou a ser reserva porque não estava na forma física ideal. Então ele não foi considerado titular pelo Dorival, numa passagem que é vitoriosa, e ali o Dorival foi até o fim com as convicções. Pelo Carpini, que chegou, também o Rames não consegue ter o seu espaço, jogou pouco, e agora pelo Zubeldia. Então todos os técnicos que passaram pelo São Paulo colocaram o Rames em segundo plano. E hoje o São Paulo está bem servido na posição. Tem o Lucas Moura, que joga por ali, o Luciano, que é o titular da posição no meio, que tá bem, tá produzindo. Mas o Rames pode ser importante nesse cenário em que o São Paulo tem de disputar mais de uma competição.
Então, o São Paulo tem Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Brasileiro. Se o Rames voltar, ele não pode ser encarado como um problema. Ele precisa ser encarado como solução e o São Paulo, de certa forma, e isso não é o clube ser menor do que o jogador, mas sim fazer com que ele se sinta protagonista e importante no São Paulo, mesmo que não seja o titular absoluto. E essa conversa, de uma forma aberta, tentando aproveitar esse bom momento dele, pode ser produtiva para as duas partes, tanto para o Rames, para passar a ser mais ativo, e isso vai contribuir para o jogo dele na seleção colombiana, e obviamente para o São Paulo, que precisa de mais profundidade de elenco, e ele já mostrou que pode ser útil na bola parada, para dar uma assistência, e até mesmo como uma liderança técnica dentro do time.